Hoje nós vamos mergulhar na história de uma personagem fascinante do Antigo Testamento, a Raabe. Embora muitas vezes esquecida ou pouco mencionada, Raabe tem muito a nos ensinar sobre coragem, fé e redenção. Ela não era uma rainha, uma princesa, nem sequer uma israelita. Ela era uma meretriz em Jericó, uma cidade amaldiçoada aos olhos dos israelitas. E ainda assim, ela se tornou um elo importante na linhagem do próprio Messias. Então, se prepare para ser surpreendido e ser inspirado pela história de Raabe. Vamos começar do começo. Nas ruas movimentadas e fortificadas de Jerusalém, onde a vida de Raabe está prestes a tomar um rumo extraordinário. Vamos lá? E lembre-se, curta, compartilhe e deixe seu comentário. A sua interação é muito importante para nós. Na paisagem árida e desolada do Oriente Médio, a cidade de Jericó surgia como um oásis. Seus muros altos e impenetráveis e suas torres majestosas pareciam desafiar as areias do deserto que se estendiam além do horizonte. Dentro desses muros, a vida fervilhava em uma mistura caótica e colorida de comércio, artesanato e, infelizmente, imoralidade. Era aqui que vivia Raabe. Longe de ser uma figura de destaque na sociedade, Raabe era uma prostituta, uma mulher marcada pela desonra e pelo estigma. A cada noite, sua casa, localizada nos muros da cidade, se enchia de homens que buscavam prazer passageiro e esquecimento temporário de suas preocupações. Para Raabe, cada rosto era um lembrete constante de sua própria indignidade. No entanto, mesmo neste ambiente de degradação, uma faísca de esperança permanecia acesa no coração de Raabe. Ela ouvia histórias dos comerciantes e viajantes que passavam pela cidade, histórias de um povo que havia sido libertado da escravidão no Egito por um Deus poderoso, que abria mares e fazia chover pão do céu. Raabe não podia evitar, mas se perguntar se esse Deus poderia libertá-la de sua própria escravidão. Em meio à sua curiosidade e esperança, Raabe não tinha ideia de que logo seu caminho se cruzaria com o desse povo, os israelitas, de uma maneira que mudaria sua vida para sempre. Na medida em que os rumores da iminente invasão dos israelitas se intensificavam, o clima em Jericó se tornou mais tenso. A cidade, uma vez vibrante e ruidosa, parecia sufocada pelo medo do desconhecido. Nessa atmosfera sombria, Raabe, a prostituta, encontrou-se em meio a um encontro divinamente orquestrado que mudaria o curso de sua vida. Um dia, dois homens estrangeiros apareceram à sua porta, buscando refúgio. Esses homens eram espiões de Israel, enviados por Josué, o líder dos israelitas, para coletar informações sobre Jericó antes do ataque planejado. Sabendo do perigo que corriam se fossem descobertos, eles optaram por se esconder na casa de Raabe, talvez por ser um local menos provável de busca pelos soldados de Jericó. Raabe, mesmo ciente do risco que corria ao abrigar os espiões, optou por ajudá-los. Ou talvez ela tivesse sido movida pelas histórias de um Deus que cuidava dos desamparados e marginalizados. Ou, quem sabe, ela simplesmente viu uma oportunidade de mudar sua vida e a de sua família. Em uma demonstração de coragem e astúcia, Raabe enganou os soldados de Jericó que vieram procurando pelos espiões, enviando-os para longe, enquanto escondia os homens em seu telhado. E naquela noite silenciosa, quando a cidade estava adormecida, Raabe fez uma declaração ousada de fé aos espiões israelitas. O telhado de palha de Raabe estava silencioso e frio quando ela confessou sua fé aos espiões. "Sei que o Senhor lhes deu essa terra", disse ela, com seus olhos firmes e determinados. Ela falou de como os habitantes de Jericó estavam aterrorizados, como suas histórias de conquistas haviam se espalhado e como o medo do Deus de Israel se infiltrara em seus corações. A coragem de Raabe em dizer essas palavras de fé no Deus de Israel, não deve ser subestimada. Ela estava essencialmente traindo seu povo, sua cidade, para proteger esses homens que ela mal conhecia. No entanto, a fé de Raabe era tal
que ela estava disposta a arriscar tudo. Ela fez um pedido audacioso aos espiões. Quando os israelitas viessem, eles deveriam poupar sua família. Os espiões concordaram com a condição de que Raabe colocasse um cordão escarlate em sua janela, um sinal de sua casa para os soldados israelitas. E com essa promessa feita, Raabe ajudou os espiões a escaparem da cidade, selando assim o pacto entre eles. O cordão escarlate em sua janela tornou-se um símbolo de sua fé e de sua aliança com os israelitas. E com isso, Raabe aguardava o inevitável, esperando pelo dia em que Jericó cairia e sua fé seria testada. Finalmente o dia chegou. O exército de Israel estava às portas de Jericó. Raabe, agarrando-se à esperança e à promessa que foi lhe dada, colocou o cordão escarlate na janela de sua casa. As muralhas de Jericó estavam formidáveis, mas para um Deus que poderia dividir o Mar Vermelho, nada era impossível. E assim, por ordem de Deus, o exército de Israel marchou ao redor de Jericó por 6 dias. No 7º dia, marcharam 7 vezes, tocaram trombetas e no último toque um grande grito reverberou entre o povo de Israel. Ao som das trombetas, as imponentes muralhas de Jericó desabaram e Israel invadiu a cidade. No meio da devastação e do caos, uma casa permaneceu intacta. A casa com um cordão escarlate na janela. Raabe e sua família foram poupados exatamente como prometido. Ela e sua família foram levadas para viver entre o povo de Israel. E Raabe tornou-se ancestral de ninguém menos que Jesus Cristo, conforme registrado na genealogia de Mateus. A história de Raabe é uma história de coragem e fé, um exemplo vívido de como Deus pode usar as circunstâncias mais improváveis e as pessoas mais improváveis para o seu propósito divino. A meretriz de Jericó tornou-se uma mulher de fé, admirada e lembrada até hoje. Esperamos que você tenha se inspirado pela história de Raabe. Lembre-se de dar like, compartilhar e inscrever-se em nosso canal para mais histórias incríveis da Bíblia. E até a próxima.